A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney, né? É alegria, eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus com a sua vida. Hoje, 2 de março de 2025, né? Aqui em Oxford, na Inglaterra. Hoje está um dia maravilhoso, um dia ensolarado aqui na Inglaterra. O sol saiu, né? E isso alegra o nosso coração, né? Quando a gente vê que, né, Deus, Ele controla todas as coisas. Ele controla o sol, a chuva, a lua, as estrelas. Deus está no controle de todas as coisas. E hoje o sol resolveu sair aqui, né? E eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. E a palavra do Senhor nos fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Meus irmãos, como que nós sujeitamos a Deus, né? O homem se sujeita a Deus, né? Se humilhando aos seus pés, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder. O homem se sujeita a Deus quando ele entrega a sua vida ao Senhor, né? Quando ele sabe que Deus é que está no controle de todas as coisas. E Ele é o Criador e nós somos a criatura. E quando nós se sujeitamos, nós desvaziamos do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso eu, da nossa razão, né? De tudo aquilo que muitas das vezes nos impede de ter uma comunhão com Deus, né? E quando o homem se sujeita a Deus, ele começa a gozar dessa comunhão, ele começa a gozar dessa paz, ele começa a gozar dessa alegria, porque nós se desvaziamos de nós mesmos e o Espírito de Deus começa a nos encher da sua bênção, né? Muitas pessoas não querem se sujeitar a Deus, é por isso que as pessoas se sentem vazias dentro da sua alma. Mas eu, como pastor, como homem de Deus, o conselho que eu dou para a sua vida é esse: se sujeita a Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a direção da tua vida. Se você tem andado pelo seu próprio pensamento, pela sua própria direção, pelo seu próprio conselho, pela sua própria razão humana, pelo seu próprio entendimento, e você está vendo que a sua caminhada tem sido uma caminhada de fracasso, de derrota, de decepções, de angústia, de tristeza, hoje eu venho trazer uma palavra para a sua vida. Se sujeita ao Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Entrega a sua vida a Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. A Bíblia nos fala que Deus deu o livre-arbítrio de escolha para o homem. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Deus não força o homem a tomar essa escolha. Deus não obriga o homem a tomar essa escolha. Mas quando o homem se humilha, se arrepende, e quando o homem se volta para Deus, ele começa a sentir essa paz, essa alegria. Essa paz, essa alegria invade o coração do homem. E como a palavra nos fala, sujeitar-vos a Deus. Nós não temos que sujeitar a uma placa de uma religião, a um sistema religioso, se sujeitar a homens, mas nós temos que se sujeitar a Deus, se converter a Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida. Quantos nessa hora têm colhido decepções? Por quê? Porque estão firmando a sua fé em homem, estão firmando a sua fé em placa de igreja, em religião, e estão colhendo as decepções. Mas o conselho que eu te dou é esse: firma a sua fé em Deus, firma a sua fé em Jesus, firma a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a palavra de Deus nos fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos ao inimigo?
ao diabo. A própria palavra nos fala. Nós resistimos a ele, dizendo para ele: afasta da minha vida, afasta da minha casa, afasta das minhas finanças, afasta da vida dos meus filhos, afasta da minha saúde. E nós profetizamos em nome de Jesus que o inimigo vem se retirar da nossa vida, se retirar do nosso caminho. Nós ordenamos a ele, em nome de Jesus, que ele afaste. E nós resistimos a ele. Nós resistimos a ele fazendo a vontade de Deus, andando no caminho de Deus, agradando ao Senhor, se enchendo da presença do Espírito Santo. E profetizando bênção na nossa vida, na vida dos nossos filhos, profetizando bênção dentro da nossa casa. Ordenando ao inimigo que se afaste da nossa vida. Quantos nessa hora não tem resistido, não resiste, porque não tem força espiritual para lutar? Mas nós só encontramos força espiritual para lutar contra as hostes espirituais da maldade, do mal, contra os espíritos do mal, contra as potestades, contra os demônios que estão ao nosso derredor. Nós conseguimos ter força quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida. Meus irmãos, por nós mesmos nós não temos força para vencer. A Bíblia nos fala que Davi falou: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então Davi, ele sabia que ele ia para a batalha, que ele ia para a peleja, mas ele tinha o Senhor do seu lado. Tolo é aquele que vai para a batalha, que vai para a luta e confiando na sua própria confiança, confiando em si próprio. Nós temos que confiar no Senhor dos exércitos. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entregar nossa vida ao Senhor e confiar nele, que é ele que vence as nossas batalhas. É ele quem luta as nossas pelejas. Quantos nessa hora, meus irmãos, têm ido para a batalha? Têm ido para a peleja despreparado? Sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a palavra de Deus, sem buscar a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. E a palavra que eu te dou é essa: prepara a tua vida, prepara a tua alma, busque a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo na sua vida. Porque o inimigo, ele não brinca. Nessa batalha espiritual, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos vendo lá no Brasil agora, carnaval. Os demônios estão soltos, meus irmãos. Os demônios estão soltos. A Bíblia nos fala que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Mas ao nosso derredor estão os demônios e o inimigo bramando como leão. Então, nessa batalha, nessa peleja, nós temos que buscar as armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da palavra, que é a presença do Espírito Santo. Resistir ao diabo. Quantos nessa hora o inimigo coloca o prato, coloca a oferta diante dele, ele não resiste. Ele cai, enfraqueja na fé, porque não vigia. A Bíblia nos fala que nós temos que orar e vigiar para não cair em tentação. Só há uma forma de resistir ao diabo: é vivendo em comunhão com Deus, é vivendo em consagração, é vivendo conectado a nossa fé com o Senhor. Não tem como, meus irmãos. Não tem como o homem ter uma vida espiritual forte longe da presença de Deus, longe da comunhão de Deus. Não tem como. Por isso que você que se encontra fraco, abatido, está sentindo a sua fé fraca e o inimigo não está resistindo às oferendas do inimigo, às ofertas que o inimigo tem colocado diante da sua vida, as ofertas da carne. Eu quero profetizar na sua vida a força do Senhor, a força do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Para que o inimigo ele venha se afastar da sua vida, da sua casa, da sua saúde.
É a palavra de Deus, meus irmãos. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que vai fugir. Ele vai ter que bater em retirada. Porque o que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Jesus é maior. Se você está achando que essa luta, que essa batalha espiritual que você está passando é maior do que o nosso Deus, a sua fé está muito fraca. Você tem que olhar e enxergar que o nosso Deus é maior do que qualquer batalha espiritual, do que qualquer luta. O nosso Deus é poderoso para transformar a tua vida, para transformar a história da tua vida. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno que o inimigo venha se afastar da tua vida, das tuas finanças, da tua saúde, do seu casamento, do seu relacionamento. Venha se afastar da sua vida espiritual. Que ele venha bater em retirada em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que ele venha se afastar. Nós ordenamos. Nós temos autoridade do Espírito Santo para dar ordem para o inimigo se afastar. Em nome de Jesus. E que Deus venha reinar na sua vida. Que a presença do Espírito Santo venha reinar dentro da sua casa, dentro da sua família. E que você venha ter forças para vencer na presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar com a tua vida, profetizando a bênção de Deus. Profetizando que o inimigo venha se afastar da sua vida, em nome de Jesus. Profetizando a unção do Espírito Santo na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Poderoso Deus, pelo nome de Jesus, meu Pai, nós ordenamos que o inimigo venha se afastar dessa casa, dessa família, da vida desse jovem, dessa jovem, desse senhor, dessa senhora. Que o inimigo venha se afastar dessa vida. Que o inimigo, meu Pai, venha, essa vida que ele está oprimindo, deprimindo, oprimindo. Que em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar essa vida, essa alma. E que o Senhor venha dar saúde física, saúde mental e espiritual a essa vida. E que, meu Pai, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus venha habitar nessa vida. Trazendo paz, trazendo alegria, trazendo saúde espiritual. Meu Pai, que o Senhor venha libertar essa alma do desejo carnal. Que o Senhor venha libertar essa alma, Senhor, que essa alma que está fraca. Essa alma, meu Pai, que não tem tido força. Que o Senhor venha entrar dentro dessa alma e trazer a força espiritual, o vigor espiritual. Que o Senhor, meu Pai, venha operar o milagre, a transformação. Que o sobrenatural de Deus venha transformar essa vida. Pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós dizemos, nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. E nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Deus, desde agora para todo sempre. Todos digam amém. Em nome de Jesus. Toma posse da vitória. Toma posse. Esse mês de março está começando e é um mês de vitória na tua vida, de transformação, de libertação. É um mês onde Deus, ele vai afastar o inimigo da tua vida e Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.